Vamos ver aqui esse vídeo que diz o seguinte: a queda dos não influencers. Como que eles ficam ricos vendendo facilidade para os pobres? O link do canal vai estar aqui embaixo, tá? Dá essa moral, mas se você puder, se inscreve aqui no meu também, dá um like, tamo junto. Te faz seguir um criador de conteúdo? Essa pergunta vai ser levada durante o vídeo inteiro e vocês vão perceber muitos pontos que antes talvez não percebiam sobre os famosos aqui do Brasil. Mas a questão mais pura da coisa seria identificação. Quando você segue alguém da qual se espelha, da qual você consegue se ver no mesmo universo que aquela pessoa, algo realista. Agora, por que num país tão pobre os maiores influenciadores não chegam nem perto dessa realidade? E aí podem tentar contra-argumentar esse ponto levantando os seus feitos, suas obras. Mas o que exatamente uma Virgínia da vida fez de tão importante assim? É sério, você consegue responder uma coisa que ela fez de importante para as pessoas que a fez ter mais de 50 milhões de seguidores? Caraca, papo reto. Eu já me fiz essas perguntas às vezes. É tipo assim, e não é desmerecendo o Luva de Pedreiro, por exemplo. Mas o que faz o cara ter uma relevância tão grande no mundo dos esportes ao ponto dele ser convidado para vários eventos? E calma, antes você fale, você só é um frustrado, invejoso. Não é isso. É tipo assim, é valor agregado. Na minha opinião, não agrega valor para a sociedade ao ponto dele ser um ícone internacional. É minha opinião, tá? A sua pode ser diferente. Mas às vezes eu me pergunto. Eu penso sobre isso. Bom, talvez eu esteja olhando pelo lado errado. Talvez a internet, os influencers se baseiem em entretenimento. Não. Eu não acredito que uma mulher que dança e mostra seu dia a dia possa ser o ápice do entretenimento. Não é possível. O que leva um seguidor dela a acreditar no que ela fala? Ou melhor, o que leva uma pessoa a clicar num link de qualquer pessoa que seja na internet? Seja o Carlinhos Maia, seja a Virgínia, não importa. Porque as pessoas acreditam e gastam seu dinheiro em algo às vezes tão ridículo como uma casa de aposta, por exemplo. A ignorância? A superficialidade do conteúdo, o jeito bobo que eles promovem as marcas. E desde quando isso virou normal? Desde quando tanta gente tão rasa ficou tão famosa e as pessoas não questionaram mais nada? A verdade é que eles nunca influenciaram o público, quer dizer, apenas pro bem deles. Olá, amigos. Bom, como eu vou falar aqui sobre as maiores celebridades do Brasil, já é de se esperar que o público deles, que ainda não sabe o que tá acontecendo, soltem a boca nos comentários pra me chamar de invejoso ou coisa do tipo. E eu não ligo. O ponto aqui é a gente realmente tentar entender o que tá acontecendo. Tentar entender como tanta gente normalizou o ridículo, a humilhação, a discrepância e também a falta de obra. Dito isso, influenciador, que exerce influência sobre indivíduo que influencia. Influência. Ação ou efeito de influir, de causar uma ação, um afeito, um resultado em outra coisa ou pessoa. Capacidade de ocasionar um resultado sobre algo ou alguém. Poder, prestígio ou autoridade que alguém usufrui em uma determinada sociedade em outro âmbito qualquer. Não me entenda mal, eu não vou me colocar num pedestal intocável aqui e me dizer como superior aos outros, mas existem muitos feitos, muitos mesmo, a lista deve ser gigantesca, de erros dos nossos queridinhos influenciadores brasileiros. E o principal dele, que vem de anos atrás, a questão mais pura da palavra influenciar, não se leva só pelo dinheiro, mas sim pelas ações. Luiz Carlos Ferreira dos Santos, ou como é conhecido, Carlinhos Maia. Mas como não somos íntimos, eu não vou chamar ele por esse apelido fofinho, diminutivo que ele tem, apenas de Maia durante o vídeo. Desde sempre ele é envolvido em polêmica, desde sempre procurando sarna para se coçar. O Maia seria a personificação do influencer brasileiro. Ele mostra o seu dia a dia, participa de programas e comerciais de televisão, mas nem sempre isso foi assim. Todo dia esse é meu pedido. Eu não peço para que eu ganhe mais dinheiro, eu não peço para que eu ganhe mais fama, nem para que isso seja eterno, eu só peço força. Por que, Carlinhos? Por que você tá falando isso com a gente? Eu nunca fiz um vídeo desse tipo pra vocês, eu acho. Um vídeo que, não, nunca fiz. Contando um pouco mais sobre mim, sem ser na parte do humor, sem estar brincando. Mas hoje eu senti a necessidade de fazer esse vídeo para os meus seguidores que me acompanham e me amam do jeitinho que eu Fiquei até emocionado, né? Essa carinha dele é muito boa, cara. Gente, por favor, gente. Queria contar um pouquinho da minha história pra vocês, gente. Ele vai falando assim, a gente vai ficando até com pena do bichinho, né? Tão santinho. sou e que sabe que tudo que eu passo pra vocês é verdade, que vem daqui. Mas principalmente para aquelas pessoas que vêm no meu Instagram ou no meu Facebook ou em qualquer rede social que fica meia horinha e já fazem o julgamento da minha vida e que vem carregado de ódio. Às vezes eu me sinto, tem mensagens que eu recebo, textos enormes, que vem com tanto ódio guardado, que vem com tanta raiva, que eu digo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Eu matei alguém? O que eu faço é tão ruim? Porque, cara, eu falo de amor, eu divirto, eu brinco, a intenção é só levar alegria pras pessoas. Bom, o vídeo é de 2018 e é difícil achar que uma pessoa mudaria, ou melhor, apresentaria outra versão do que disse em tão pouco tempo. Em 2020, o auge da pandemia, aglomeração evitada ao máximo, milhões de pessoas afetadas, a mensagem que os influenciadores deveriam passar e seguir é bem óbvia. Fique em casa. Novembro de 2020.
Carlinhos Maia dá uma festa enorme, com direito a cantor, fogos de artifício e uma aglomeração bizarra com muita gente sem máscara. O Maia foi cobrado pelos seus próprios fãs até, mas pelo visto, ele mesmo não se importou com as pessoas querendo avisar, o mais importante era ele e os seus. Dane-se a pandemia, né? Até porque, em dezembro do mesmo ano, depois dessa festa, não satisfeito com ela, ele fez outra. Dessa vez, o clima era natalino, que coisa mais linda, não é? O Natal da Vila supostamente deixou influenciadores afetados, e não só isso, como 47 funcionários do evento testaram positivo. Mas Maia negava, e não só isso, como negava o próprio público. Já não bastasse duas, em 2021, ele dá outra festa grande, ainda durante a pandemia, em sua mansão. O que dá pra entender até tal momento é que o Maia não se importava com o que estava acontecendo fora da casa dele, e nem com as pessoas pedindo pra ele parar ou prestar mais atenção no que ele tava fazendo. E ele sempre cismava em se colocar como o olho do furacão, como se fosse o centro das atenções sempre. No início de 2021, quando saíram as primeiras vacinas pro vírus, ele teve a cara de pau de twittar o seguinte: me convidaram aqui no meu estado pra ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo esse tempo. Não aceitei, mas filmarei mesmo assim pra incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue. Como assim? O governo de Alagoas chamaria um cara que tá cagando regra, fazendo festa atrás de festa, pra ser um dos primeiros? Qual o sentido nisso? Ele deve ser muito especial, não é mesmo? Não procedem informações de convites feitos a qualquer cidadão fora deste grupo. Depois de muita cobrança do público na época, o próprio perfil do governo de Alagoas teve que vir a público desmentir essa questão levantada pelo Maia. Tudo isso por causa de seu enorme ego. Porque se não houve convite, por qual outro motivo ele tuitaria algo falando que negou um convite pra ser um dos primeiros a tomar a vacina? Ele até tenta se menosprezar ali no meio do texto e dá a entender que sabe que é o errado nessa história, mas só piora tudo quando isso tudo é mentira. O objetivo dele com isso era muito claro e tinha funcionado. Diversas notícias saíram na época, seu nome voltou aos trends do Twitter. Foi uma bela cartada de marketing. Na verdade, do ponto de vista dele, deve ter sido. Porque isso só mostra o quão desconexo com a realidade um influenciador desses pode ser. Só no mês de janeiro, onde ele fez esse tweet, foram mais de 22 mil mortes pelo vírus. E o cara tem coragem de fazer um post desse tipo em meio a uma tragédia, só pra chamar atenção. Falta de tato com a realidade, no mínimo. Mas enfim, como sempre, isso passou, e por altos e baixos, casas de apostas e produtos duvidosos, Carlos Maia continuou crescendo na internet. Até fazer o que eu diria que é o ápice da nojeira nessa história. Porque, vamos imaginar aqui o seguinte: por que a gente não lota uma casa de pessoas de diferentes partes do país, diferentes influenciadores, pega contrato com casa de aposta, estampa elas nas paredes e foda-se, e faz um rancho de conteúdo? Nossa, que ideia genial, não é mesmo? Rancho do Maia, um reality show que é feito pelas redes sociais, e assim, caso você não... Cara, beleza. Tem essa merda na televisão, é o BBB, e eu não vejo ninguém se revoltando. A maioria de nós, e quando eu digo nós, o público consumidor da internet, tá lá no Twitter, tá no YouTube consumindo esse tipo de coisa, dando audiência. É só você pegar os ex-BBBs que as pessoas seguem aí. São subcelebridades criadas pela grande mídia. Ele só tá replicando um modelo que já deu certo. Estou defendendo ele de maneira nenhuma, mas isso é um fato. Só que a gente gosta de verdades seletivas, né? Tipo assim, isso daqui me convém agora, vou bater nisso. Isso daqui não convém, então esquece. É foda. Nunca tenha assistido, agradeça a Deus. Porque cada minuto que eu visualizei algo desse tipo aqui foi uma tortura do mais alto nível. Eu não consigo entender o que realmente o público vê de graça nisso aqui, mas eles assistem, né? Até porque boa parte dessas coisas acontecem no próprios stories do Carlos. E o ponto que eu quero levantar sobre isso aqui não é nem o reality diretamente, mas sim a influência que ele tem e causou. Porque com esses milhões de views, patrocínios e mais patrocínios estampados em todo lugar, subfamoso de Instagram descendo e passando a rodo por lá, o público do Maia não se segurou e protagonizaram a maior humilhação da história da internet. Calma, tudo certo. Me fala o elemento da tabela periódica. Meu Deus, tá. Oi, eu sou Loura. Mas desculpa, né? Me chama, Carlinhos, por favor. E aí, Márcia? Ô, meu querido, meu amor, vim comemorar o meu aniversário aqui no Rancho do Maia, mesmo que de fora, mas eu já tô muito feliz. Você sabe que eu detesto aniversários, né? Então, Vamos querido, cantar juntos? Para sim. 1, 2, 3 e... Parabéns pra você, faz isso não. Querida, é por essas e outras... Mary Help. Tétano. É por você que eu tô aqui. Por mim não, querida. É por você, no meio da meu lama. filho. Eu, hein? É pra minha mãe. Olha. É por você. Que eu lhe amo demais. Você vai roubar meu coração. Olha. Se eu fosse colocar todos aqui, o vídeo ia ficar infinito. O ponto é a Que humilhação merda. gratuita. As pessoas acabaram vendo tanto ele mudar a vida de alguém que acharam que seriam os próximos. Mas assim, dentro de 36 milhões de pessoas, foram pouquíssimas que conseguiram algo de fato. O que essa rapaziada ele busca, em sua grande maioria, não é nem o contato direto com ele, receber algo dele diretamente, mas sim a mídia que está perto dele gera. Na verdade, eles só precisam se humilhar durante alguns segundos nos stories de um cara narcisista, conseguem alguns seguidores nos seus próprios Instagrams, o suficiente pra enfiar
enfiar um tigrinho e ganhar uma graninha fácil. Que eu vou precisar dar os créditos aqui ao homem narcisista. Maria do Rancho do Maia, com certeza. É meu sonho acampar num ambiente pantanoso, na beirada da estrada, pra ser humilhado por um homem narcisista. Nossa! Que cara genial. Mas opa, 300 mil likes? Claro que o senhor Ego da Silva não deixaria passar impune. E fez mais de 200 stories sobre um vídeo de 10 segundos. Mas o Maia não tá sozinho nessa história de transformar a influência em espetáculo. Enquanto ele escolheu o caminho da polêmica e da autopromoção, existe também o outro lado da moeda. Quem transforma a própria vida pessoal em um grande produto. E ninguém faz isso melhor do que a Virgínia Fonseca. Se o Maia é um influenciador que vive de ser o centro do caos, pelo menos na cabeça dele, a Virgínia é o exemplo máximo de profissionalização dessa indústria. A vida real dela é vendida como uma novela, os filhos sendo acompanhados pela internet inteira e cada passo estrategicamente planejado para gerar engajamento e, claro, contratos milionários. Não é à toa que os dois viraram os maiores nomes desse cenário, um pelo escândalo e o outro pela perfeição. Mas uma coisa que começa a ficar estranho se a gente olhar demais pro perfil da Virgínia é os seus relacionamentos. Tudo começa para meados de 2018, quando ela era uma participante do canal do Resident Evil. Sim, aquele do Minecraft. Só que naquela época, e na verdade até os dias de hoje, ele fazia um conteúdo de vlog um pouco diferente. Enfim, o ponto é que ela ficou mais frequente no canal dele a partir do momento que eles começaram a namorar. E depois disso, ela apareceu em basicamente todos os vídeos que se sucederam, o que convenhamos que é uma baita de uma vitrine. Um canal que na época tinha mais de 15 milhões de inscritos e que postava muitos vídeos frequentemente. Foi exatamente ali onde ela começou a ganhar fama na internet e conseguiu os seus primeiros seguidores. Isso até abril de 2020, quando eles postam um vídeo explicando os motivos de se separarem depois de 2 anos juntos e apenas 2 meses depois começa a sair em todos os portais que a Virgínia e o Zé Felipe estavam começando a ficar juntos. E a partir daqui, me desculpa, mas é só ladeira abaixo. Não porque eles estavam juntos, mas por causa das atitudes dela, que talvez foram influenciadas por estar junto a um cara tão famoso, mas agora ela não era mais namorada de um youtuber, era a nora do Leonardo. Então isso furou muitas bolhas e conseguiu muito mais público do que conseguiria antes. E aí você me pergunta, o que ela fez com toda essa fama? Eu vim aqui, postei os stories pra vocês, voltei pro jogo e eu fiz mais 8 mil reais. Gente, jurou. O que tá acontecendo? Eu ainda não consigo entender por que uma pessoa rica faria isso. Até onde vai a ganância e a falta de preocupação com o próximo? Mas enfim, isso aconteceu até o fim de 2021, quando ela parou de divulgar a casa de aposta. Sacanagem, isso não aconteceu. Na verdade, nessa época, ela criou uma marca pela qual ela estaria disposta a cometer as maiores atrocidades possíveis pra levantar esse nome, a Whipping, que de acordo com eles mesmos, em apenas um mês de criação e com apenas um único produto no seu catálogo, faturou mais de 10 milhões de reais. Eu te pergunto, será que depois de tudo isso ela parou de divulgar coisa errada pro seu público? Claro que não. Eu acho que o ápice da coisa foi a CPI das bets que ela participou. A senhora tem refletido sobre o possível impacto direto de suas campanhas publicitárias para as casas de aposta no aumento do endividamento de seus seguidores e da população em geral? Existe alguma preocupação ou ação de sua parte para mitigar esses efeitos negativos? Não consegui entender, tipo. Já que ela não entendeu a pergunta, deixa que eu respondo, meu cara. Não. No máximo, um jogue com responsabilidade ali no cantinho e já era. Acabou-se. Afinal, porque ela ia temer os danos de algo que não a afeta, de algo que ela não vê o poder. Quer dizer, ela deve imaginar algo com os milhões que ela recebe deles por mês, né? Mas eu realmente não consigo entender a linha de raciocínio de uma pessoa que vai tão longe pra defender algo tão ridículo. Enfim, eu não queria ter entrado a fundo na CPI aqui, mas depois de tanta falação ali, toda a internet em cima do caso, procurando mais retratação pela parte da Virgínia, o que será que ela fez? E acabei de receber notícia de que o site da Whipping tá todo o site com 71% de desconto. E o quanto, gente, o tanto de mulher que eu encontrei usando Whipping. É claro que ela iria divulgar a marca ainda mais com desconto. Mas enfim, depois disso, a Virgínia e o Zé Felipe se separaram. Poucos dias depois, começam as notícias de que ela supostamente estaria com Vinícius Júnior, mas nos últimos dias já não é mais tão supostamente assim, já que ela cisma em deixar tão claro que tá com ele. Uma breve... E a fofoca do dia. 7/10/25. Eles terminaram. Recapitulação, pra caso você não tenha entendido. Primeiro um youtuber, depois um cantor e agora um jogador de futebol. Por ironia do destino, não tô acusando ninguém de nada aqui, sempre é um mais famoso que o outro, né? Mas enfim, isso tudo mostra como essa galera entendeu o jogo da influência. Quanto mais exposição, mais hype, mais dinheiro. E o público, no fim, entende isso como se fosse só a vida perfeita. Esse é o retrato da velha guarda dos influenciadores. O Maia e a Virgínia, gente que entendeu como transformar qualquer polêmica, qualquer relação, qualquer coisinha em números. E agora que a gente já falou deles, bora falar de quem vem depois, a tal próxima geração, que claro, aprendeu direitinho com esses exemplos. Bom, ironicamente, o que acontece na internet é uma influência dos maiores, não só no público, mas também em outros influenciadores. Tipo, se a Virgínia, que tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, faz tigrinho e não acontece nada, por que eu não faria também? O pensamento exatamente. É extremamente raso, e é por isso que funciona. Eu acho que dessa nova onda de criadores de conteúdo, as coisas começaram a mudar
depois de Yuri 22. Caso você não o conheça, Yuri era um jogador e streamer de Free Fire que com o tempo foi ganhando notoriedade pelo seu carisma diferenciado, mas o ponto aqui, a grande virada de chave pro Yuri foram os cassinos. Desde que ele largou o Free Fire, Yuri faz quase em todas as suas lives, há mais de anos, horas e mais horas seguidas de jogando no cassino. Já apostou milhares de reais e com certeza o saldo deve ser negativo. Cara, será que tem alguém que acredita mesmo que vai ficar muito rica apostando? Tipo assim, a pessoa ela pensa, eu vou mudar de vida, eu vou mudar a vida da minha família, nós iremos ficar muito ricos e minha vida vai ser mil maravilhas. Será que tem gente que acredita que isso é uma realidade plausível? Claro que eles sempre mostravam um comprovante de depósito, mas a questão não é essa. É porque ele deve ganhar o dobro, ou seja lá quantas vezes mais no contrato com a casa. Mas o ponto é a influência que isso tem. Porque pode até rolar uma certa piadinha do público dizendo o contrário, dizendo que o Yuri não influencia a jogar porque ele perde tudo. Mas as pessoas não veem só ele ganhando dinheiro, mas também a emoção que ele sente jogando. Que muitas das vezes, no final, acaba em raiva, frustração, tristeza, e depois volta com a esperança de dobrar tudo, botando o salário inteiro no site. Enfim, é sempre esse mesmo ciclo. Não me entendam mal, eu não tô dizendo aqui que eu não curto o Yuri, mas esse personagem de apostas que ele criou impactou a vida de muita gente e isso é inegável. A forma como ele transformou algo absurdo, algo nojento, em uma coisa que até adolescente de TikTok consome é realmente de se admirar. Com esse tanto de número e esses contratos milionários que esse cara teve que chamou tanta atenção, é óbvio que isso inspiraria mais pessoas a fazer como ele. E é aqui que começa a segunda leva. Se antes a gente via influenciadores imitando o Maia e a Virgínia porque era o que dava certo, começou a ficar muito normal pessoas imitarem o Yuri porque é o que tava dando certo. E aí que entra o Dona. Ele diretamente tem ligação com o Yuri, eles são amigos. E caso você não seja muito desse mundo das lives, eu explico como funciona esse formato que fez o Dona ter tanto público e sucessivamente outros streamers. Assim como o Maia, por exemplo, eles precisam de algo polêmico, forte ou diferente, algo que chame muito atenção, uma forçação, quando eles falam ou fazem algo muito absurdo que passa dos limites, ou um momento de algo extremo, felicidade extrema ou tristeza e raiva extrema. Enfim, acho que vocês entenderam onde eu quero chegar, né? O TikTok e os clipes e cortes. Esse formato de lives vem rendendo muito mais público novo do que o antigo jeito de criação de conteúdo. O Yuri foi um dos primeiros streamers a perceber isso e usar pra chamar a atenção pra live dele, reagindo a alguma coisa ou só falando algo extremo. Fazendo assim, todos os dias tem muita gente acompanhando a live ao vivo. Logo, é muito fácil de você fechar um contrato de cassino pra fazer metade ou até mais da metade das lives inteiramente de cassino. E esse é o ponto. Você acha que as pessoas que entram nessa live realmente se preocupam com eles e acompanham o conteúdo de fato? Ou são só pessoas com a mente zoada do TikTok que precisam ver lives onde eles assumem personagens forçados e acabam fazendo umas besteiras? É puro hype momentâneo, entende? E isso não teria tanto problema assim se o hype fosse realmente utilizado pra criar conteúdo. Mas não é totalmente isso que acontece, a fórmula tá trocada. Se tem gente aplaudindo e assistindo, é óbvio que ele vai continuar fazendo. Porque pode até ser engraçadinho, pode até ser zoeirinha, mas o único intuito dele com isso é de chegar em mais pessoas. E não tá certo quando não é o que ele é em live, quando a live dele não é só sobre isso. E esse é o ponto. Personagem. E aqui chegamos em algo crucial para essa nova geração, porque como tudo é instagramável no sentido de vídeos curtos, é claro que surgiriam outros, não é? E é aí que entram os casos de marmita de streamer. O termo é bem paia, não sou eu que tô inventando aqui, ele já existia antes, por isso eu só vou me referir a isso dessa vez usando essas palavras. Porque as pessoas que usam isso para se proferir a alguém estão basicamente objetificando a pessoa, ou enfim, fazendo coisa pior. Como vocês bem sabem, as lives na Twitch ou em qualquer plataforma que seja, tem muito conteúdo que era para ser de outro site, né? Esse famoso peitão na tela, e por aí vai. Vendo todo esse movimento, algumas pessoas perceberam que podiam usar desse mesmo estilo de live pra ganhar fama. Basicamente, ao invés deles serem as streamers peitudas, eles convidavam peitudas e eram os streamers. Eu não sei se eles foram exatamente os primeiros a fazerem isso no Brasil, mas quando eu penso nisso, eu só penso em Meikod e Reuter. O que acontecia às vezes, eu acho que não é em todas as lives, porque eu realmente não acompanho isso, foi mal aí, é que eles convidavam muitas mulheres com roupas curtas ou até... Não, vamos falar o português, claro. Aqui ninguém é mais criança. A verdade é só uma. Piscina com puta, cerveja e bebida e uma palavrinha motivacional que tu vai ganhar dinheiro fácil. É isso que esses caras fazem. É por isso que lives do Gui não crescem. Se eu enchesse esse escritório aqui de Kenga, seminua, e ficasse falando merda eu já falo, né? Mas não tem as Kenga. Se tivesse isso aqui, aí tava cheio de punheteiro aqui. Lamentável, bicho, isso aqui. Quase sem nada, pra ficar a live inteira ali deixando o chat cabaço deles de pau duro. Desculpa o palavreado aí pra quem tá mais assistindo na TV.
mas verdades precisam ser ditas. Ok, depois dessa leva de lives desses caras, vieram outros, que conquistaram milhões de seguidores da noite pro dia, com apenas alguns cortes no TikTok, eles estavam dentro do Rancho do Maia. Ó, a junção dos mundos aí, ó. Se fosse pra eu ir atrás de todos aqui, a lista ia ficar extensa demais, mas acho que os maiores, que pelo menos eu vi que fazem isso, é o Zago e o Igor Bueno. Eles fazem uma série de lives onde basicamente o único intuito é pegar a mulher. É literalmente só isso. Se tirar as minas da live, acabou. Enfim, eu não acho nem que vale a pena a gente adentrar muito nisso aqui, porque como eu falei, é pura rasidade. O conteúdo, entre muitas aspas, desses caras é chamar as minas e ficar objetificando elas pros seus chats. E assim, a esse ponto, você deve estar se perguntando por que essas meninas aceitam isso se elas conhecem já, se elas veem as câmeras. O ponto é que a maioria quer ser objetificada, porque elas acabam ganhando seguidor com isso também. Pois é, essa é a realidade que a gente vive. Eu acho que a maioria nem entende o problema que elas estão participando. Mas o problema nem é só entre as pessoas que estão na live, mas também o que acontece na mente da molecada que assiste essa porra, né? Mas enfim, no fim das contas, o que a gente viu aqui é que não existe mais essa ideia de influenciador, seja no estilo caótico do Maia, no show de novela da Virgínia, ou no hype artificial da próxima geração. A lógica é sempre a mesma. Explorar o público, explorar a polêmica, explorar a própria vida até o limite. Só que Perfeito. O vídeo pode acabar aqui. Eu posso encerrar esse vídeo aqui. É uma exploração. É uma exploração emocional, é uma exploração de todos os aspectos que você possa imaginar. Mas sempre tem aquele ditado, né? Todo dia sai de casa um malandro e um otário. Quando os dois se encontram, dá negócio. São pessoas burras, sem cultura, que não leem um livro, que não fazem nada da vida, que querem ficar muito ricas rápido. Encontram com malandros que estão ali oferecendo uma facilidade. É o combo perfeito. Mas eu quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo, tá? Vou deixar o link do canal do Celito aqui. Se inscreve no canal aí, pô. Beleza? Tamo junto, é só o começo. Valeu!